dia de folia, de carnaval, mas também de muita bola rolando, Brasil afora. E você vem com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan em todas as plataformas. Diga lá, Van. O Perno, ele gosta de dar notícia ruim, eu vou dar notícia boa pra ele. Sabe que o Palmeiras classificou sem jogar, né? Na rodada, né? O Palmeiras já tá classificado. O São Bernardo acabou de ganhar agora do Botafogo de Ribeirão. E o Palmeiras tem 21, o São Bernardo tem 20 e o Santo André tem 14. Pois é, o primeiro não chega. Que fase que nem falou meu telefone. Mas, ô Vamp, uma coisa, viu, Pedro, que a gente precisa discutir, colocar realmente para discussão, esse regulamento é uma piada. Esse regulamento do Campeonato Paulista é uma piada, Vamp. Você tem equipes aí que tem pontuação de... Primeiro que você não vai valorizar o time que está desempenhando um grande futebol na fase de classificação. Porque os caras ficam de fora e entra uma equipe, por exemplo, São Bento com 9 pontos, se vencer um ou outro jogo aí com 12 pontos, vai para a próxima fase. É um regulamento estranho, Vampeta. Mas aí você tem 16 clubes que assinam. É isso. Isso não se discute. 16. Mas eu acho regulamento sem pé nem cabeça, acho o seguinte, que eu gosto do regulamento, os 2 piores têm que cair. Mas tudo bem, mas e os melhores? Como é que você vai fazer? 2 grupos como? 2 grupos para ter mais jogos? Eu tenho uma ideia. Esticar mais o estadual? Não tem que ser 12 jogos. Já que a gente tem pouco poder de flexibilizar isso aí, porque são poucas datas, muitos times. Então, assim, tudo bem classificar 2 em cada chave. Até aí eu estou de acordo. Mas já que tem 2 em cada chave, já que vão sair 2 de cada chave e serão 8 na próxima fase, então aí, em vez de jogar com o time de dentro da próxima fase, você faz o primeiro contra o 8º entre aqueles 8. É isso aí. É uma ideia, porque aí evita, por exemplo, de um São Bernardo eventualmente passar em segundo no geral e vai pegar o primeiro fora de casa. Pode cair assim, não, eu entendi o que você está falando. Pode cair assim, por exemplo, no grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras é o primeiro melhor, e aí no grupo do Palmeiras o segundo melhor tem a pontuação mais do que todos os outros grupos. Isso. Desde 2020 isso vem acontecendo nos grupos do Palmeiras. E um dos 2 vai acabar morrendo. Jogado muito. É o que acontece dentro do grupo do São Paulo. O São Paulo está com uma pontuação muito boa. É verdade. E é capaz, uma vitória hoje, um exemplo, não é nada difícil. O Mirassol é um time de Série B. Se o Mirassol ganha do Corinthians, ele fica vivo, o São Paulo jogando bem, que tá bem na pontuação, pode ficar de fora. O Mirassol fica 2 pontos do São Paulo e o Água Santa tá junto com o São Paulo. O São Bento tem 9 pontos, está se classificando no grupo do Corinthians. O Santo André tem 14 no grupo do Palmeiras e não está se classificando. Está ficando fora. Assim como o Mirassol está ameaçado de rebaixamento. Não, eu entendi que você está falando. 3 pontos do O que eu estou falando é assim, que todo mundo assina. Não, e eu estou falando, eu citei ele, mas o próprio São Bento, em um determinado campeonato, nesse regulamento, fez uma pontuação maravilhosa e não entrou. O Santos com 13 está ficando fora, que você transmitiu a vitória agora. Também concordo aí. Vai 2 e os 8 melhores. É isso. Essa é a forma, Bruno, Fausto, Pedro, do campeonato, assim, que são 16 clubes, e aí você bota uma coisa muito mais fácil. 8 de um lado, 8 do outro. Ou joga no mesmo grupo e faz 7 jogos. É isso aí. Ou joga 1 contra o outro, você faz 8, os 2 melhores classificam, semifinal e final, e os 2 piores. Os 2 piores, não precisa ser os 2 piores, não precisa ser um de cada grupo, não. O Mineiro lembra um pouco isso. São 3 grupos. Mas lá tem 3 grupos. 3 de 4, passa o primeiro de cada grupo, o melhor segundo, sendo que, a exemplo do que acontece em São Paulo, você não enfrenta os times do seu grupo. São 8 jogos só. Aí são 8 jogos. Então seria assim, 2 grupos. O grupo A contra o grupo B, 8 contra 8, você faz 8 jogos, semifinal de 2 jogos dá 10 e de 2 final dá 12. Sim. Isso aí. Você economiza pra caramba nas datas também, né? Seria bem melhor. O regulamento do Paulista ele é assim porque a federação ela quer que todos os clássicos aconteçam, né? Por isso que é dessa maneira, né? Faz 4 grupos, cada grande num grupo e jogam os times de um grupo contra outro, né? E garante que aconteçam os 6 clássicos. Mas fica um campeonato, essa primeira fase fica muito longa, fica muito arrastada. Aí tem essas distorções, time hoje com 9 pontos classificando, time com 14 não classificando. Então, assim, a intenção da federação é essa, que é um regulamento para que irracional, né, Bruno? Aconteçam. O time que joga melhor, ele vai ficar de fora. Aí, Fausto, aí você tem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, você tem 5 clubes de São Paulo na primeira divisão. Sim. Você tem ali mais uns. Você vai pegar ali Botafogo, Mirassol. 5, né? Não, é que 4. A Ponte está na A2. A Ponte e o Novo Horizontino.
quase 10 clubes e ainda tem gente na Série C também, não tem? Então você vai pegar ali quase 12 clubes do estado de São Paulo que participam das divisões do Campeonato Nacional. Você acha que eles não têm força de chegar lá na federação e falar, não, a gente quer isso aqui, ó. Vai como candidato e a gente Sem dúvida. Sim. Porque todo mundo fala assim, ó, a federação bota e os... Rapaz, a gente tá falando de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull. Não é que a federação fala assim, ó, é isso e vai... Sabe por quê? Porque eu já fui presidente de clube. Fui presidente da Audax e já participei dos arbitrais. Sabe que pode apitar, joga na mesa, ó. A fórmula é essa aqui, a televisão tá aqui. Vocês topam? Os pequenos sempre ficam quietos esperando que... Vai na onda. Eu acho que você acha que o São Bento e o São Bernardo fala assim... Não vai. Não quer dessa forma. E o Corinthians fala assim, eu quero. Quem é que atende? Vai atender. Teve alguma reunião que você viu que alguém falou alguma coisa? Nada. E eu sentado do lado do o presidente do Corinthians, o Andrés, o Galhardi, sabe? O Leco. Ninguém fala nada. Desde aqui que o Reinaldo chega lá, o presidente da federação fala, é isso aqui. Fica todo mundo ali com o seu microfone bonitinho, a plaquinha com o nome dos times, em ordem alfabética, tudo. E aí... eu não vejo, todo mundo espera que os 4 grandes vão falar. Não fala nada. Você acha que os outros pequenos vão falar o quê? Ninguém fala nada. Não, e os maiores prejudicados normalmente são os pequenos. Eu lembro bem que o Água Santa que tá aí, o Água Santa sobe o seu primeiro ano, aí vem lá um laudo que o Água Santa não podia jogar por causa do estádio. Um laudo lá, não sei o quê, papai. E o Água Santa ele vem subindo, ele começa na 4ª divisão, vai pra 3ª, pra 2ª e tal. Aí o presidente do Água Santa fala assim, ó, esse laudo aí, vocês estão com um laudo antigo, com as fotos. Vocês têm que ir lá ver agora. Questionando o pessoal da federação. O Galhardo levantou e falou assim, ó, por mim o Água Santa joga. Todo mundo falou, o Água Santa joga. A federação não disse nada. Sim, jogou e acabou. Você quer um exemplo do que aconteceu? O Galhardo falou, por mim joga. Você quer um exemplo do aí que todo aconteceu? Mundo, parece que é ditadura, não é bem assim. Não, mas vamos... Eu já frequentei vários... E olha como é a federação. Você quer um exemplo do que aconteceu? O Reinaldo, isso em uma conversa com a gente, estava comigo, com o Nilson, falando a respeito disso. Foi mais ou menos uma punição para o São Bento. Por quê? O gramado lá é péssimo no Walter Ribeiro, não melhoraram em Sorocaba. E também a questão da iluminação, que eles pedem há muito tempo. Mas daí, de repente, o São Bento teve que jogar 2 jogos durante a tarde, alegando a questão da iluminação. E vai jogar terça-feira contra o São Paulo às 19 horas, no mesmo estádio que não poderia jogar. Então, é uma coisa que não tem muito... Fica muita coisa assim. Tem muito cabimento. Na época da pandemia, também, na época da pandemia, a reunião com os times da série A1, A2, A3, todo mundo sentado, todos os presidentes, se não algum representante do clube, não ter público no estádio. Todo mundo... Ela falou... E aí ela bota e a gente que vota. Não é que o Reinaldo fala assim, isso aqui tá fechado e pronto. Não, todo mundo tem direito de voto. É enviado antes para os clubes? Chega que a gente tem que ir para lá, para a reunião, né? E chega o que é que vai ser debatido. Isso. Então você já vai com as ideias, né? Já vai, isso. Pegar de surpresa. Eu mesmo não lia nada, ela não lia nada que eu sabia, ó, o que os caras, os 4 grandes fizerem, todo mundo vai querer. Então, quando chegava pra mim, eu já rasgava, nem queria saber o que tinha. O Audax vai mudar a fórmula de campeonato, vai ter direito ao voto, mas já tá tudo combinado. Mas aí uma curiosidade, então tá bom, vocês estão lá os 16 clubes da Série A lá, tá? Aí chega lá e tá, olha, então o regulamento vai ser esse. Como é que é a aprovação? Todo mundo, beleza? Ou vai um por um opinando? Ordem alfabética. Ordem alfabética. Quando cair em mim, Audax. Mas primeiro. Não, eu falei, a cadeira tem ordem alfabética. O primeiro é os grandes que falam, aí os outros pequenos ficam todos escutando. Então, acho que, por exemplo, eu, antes da pandemia... Imagina o Vampeta levantando a mão primeiro. Sou o contrário, discordo. Mas às vezes tem uns debatezinhos, tem um que joga sempre, cascado, só pra ter uma coisa. Sou contra. Já foi, filho. Eu não tô falando negócio da Água Santa. Não sei o quê, chegou lá o laudo lá, os coronéis, que tem um monte de coronel, né? Eu sou coronel Soita, não sei quem foi, um dos coronéis, não. Aqueles lá que você me apresentou. Os laudos lá, não sei o quê, papapá, o Galhardo se levantou. O Água Santa tá na primeira divisão porque merece ver, eu sou a favor. Aí o Leco, sou a favor, pronto. Vai lá, faz uma vistoria no estádio, jogou, tá até hoje. Caiu e já voltou. Sim, tá certo.